Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e, bom, hoje eu estou aqui não por acaso, porque não é sempre que a gente se depara com um caso onde simplesmente uma pessoa que deveria justamente representar a sociedade em questão à defesa de pessoas acaba tirando a vida da sua própria esposa, porque esse é o caso Lorenza Pinho. Então a Lorenza foi uma mulher que teve a sua vida ceifada por um homem que estava na sociedade para proteger outras pessoas, outras vítimas, e a gente também vai descobrir quais são as peculiaridades desse caso. É um caso extremamente estranho, tá? Já deixo claro aqui. É um caso esquisito, é um alerta muito grande para todas as mulheres, independente da idade, com relação a dinheiro, com relação a finanças, com relação ao que você faz com a sua vida, o que você faz com a sua família, quando você afasta a sua família, quando um homem exige isso de você, sem motivo aparente, sem nenhuma coisa que de fato te dê um motivo para fazer isso e que você fica refém desse homem até chegar a um ponto em que ele vira dono da sua vida e decide quando você vive e quando você deixa de viver. Então esse é um caso, no mínimo, revoltante. A única coisa que eu torço muito é para que o pai, tá, da Lorenza tenha um pouco de sossego, para a irmã da Lorenza também, tá, e também gostaria de passar aqui, transmitir por aqui os meus sentimentos e também dizer para ele que por aqui a vida da filha dele também importa e que a gente também espera que tenha justiça. Bom, desde já peço para vocês que deixem o like logo agora no começo do vídeo, isso ajuda demais. Eu não sei, mas por algum motivo os casos nacionais parece que não estão tendo tanta repercussão, então vamos começar a dar uma ajudada aí, gente, porque é tudo muito sério, acontece basicamente na porta da nossa casa e a gente precisa estar sempre alerta. Também me sigam nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Eu vou chamar a vinheta agora, para esse caso não ficar extremamente longo, e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Lorenza Pinho, ela tinha 41 anos quando tudo aconteceu, mas antes, né, ela era filha. Antes de ser esposa e mãe, né, ela também era filha. Então ela era filha de Marco Antônio e de Beatriz. O senhor Marco Antônio, na verdade o comandante Marco Antônio, porque ele é um comandante aposentado, né, da aviação, ele era casado com uma comissária de voo e eles tiveram filhos gêmeos, né, tiveram as gêmeas Amanda e Lorenza. Só tinham as duas meninas, criaram as meninas da melhor forma possível. Quando chegou aos 21 anos de idade, a Lorenza já estava super bem em Belo Horizonte, fazendo faculdade, tinha muitos amigos, ela era uma pessoa muito bem relacionada, tão bem relacionada que ela era oradora da turma dela, eles já estavam próximos à formatura. E é nesse momento aí, né, passando aí algum tempo, ela vai conhecer o promotor de justiça André Pinho. O promotor de justiça André Pinho, ele é extremamente conhecido, assim como a Lorenza. Tem diversos vídeos que eu achei que se tratava, eu tomei até um susto, porque eu fui ver algumas matérias que envolviam, né, o caso, e eu me deparei com a Lorenza dando depoimentos, contando coisas. Eu falei, meu Deus, mas isso não é o caso de uma pessoa que perdeu a vida, o que ela tá fazendo aqui? E aí a gente descobre o motivo. Parece que o senhor André Pinho adorava uma espetacularização. Ele era um tipo de promotor que lidava com casos assim um pouco mais pesados em Belo Horizonte, então isso também dava para ele, por exemplo, escolta várias vezes, e aí a gente também vai descobrindo que depois futuramente ele vai ser inclusive ali promotor, vai fazer parte da promotoria do caso da Elisa Samúdio, tá? Então é um caso bem midiático que ele estava envolvido. Lorenza era uma mulher extremamente linda, assim, muito bonita mesmo. E a gente vai percebendo ao longo do caso, né? A gente vai percebendo ao longo da história que o que ele queria mesmo era um troféu. Desprovido de, né, beleza, desprovido de caráter, era uma pessoa que simplesmente não conseguia manter um bom relacionamento, o André, com a própria família, mesmo que na época que ele conheceu a Lorenza, ele ainda morasse na casa dos pais. Logo depois que ele sai e se casa com a Lorenza, ele simplesmente esquece que ele tem família. E aí a gente começa a ver, mas por que Lorenza tá sempre aparecendo na televisão?
porque ele tinha um complexo de perseguição. Ele achava que o tempo todo tinham pessoas perseguindo ele, porque ele acabava colocando pessoas na cadeia, e ele sempre tinha uma desculpa. Inclusive, a maior delas era sobre o irmão dele. Ele dizia que o irmão dele era uma pessoa que tinha problemas, transtornos de psicopatia, e que vivia perseguindo ele. Primeiro tentava sufocar financeiramente a vida dele, depois começou a assediar a família dele, invadir a casa dele, o prédio, pichação de carro, tudo ele levava para a mídia. E sempre ele tinha como ali, né, sua ajuda ali nessa imagem de estou sofrendo, a esposa dele, Lorenza. Inclusive, uma vez que ela aparece, esse vídeo vocês vão encontrar com muita facilidade, com marcas no pescoço, que ela diz que foi um homem que ela não conseguiu identificar que fez aquilo com ela. Guardem essas informações, tá? Porque são importantes. Bom, quando ela tinha 23 anos, então ela conhece esse promotor. E aí, o que que acontece? O cara era um promotor muito jovem, né? Ela tinha 23, ele tinha 33, porque ele é 10 anos mais velho do que ela. E assim que ela conhece ele, a vida dela muda completamente, tá? De menina super popular, que chega a ser oradora de turma, ela passa a ser apenas a namorada, né, do André Pinho. Então, os dois iniciam esse relacionamento, que ao que tudo indica foi curto. E por que eu tô dizendo ao que tudo indica? Os mortos não falam, ele também não, ninguém sabe, ninguém viu. Esse relacionamento por algum motivo foi quase secreto. Então ninguém sabe que história ele contou para ela para que isso se tornasse secreto. E um belo dia ela chega para a mãe e diz o seguinte: aos 23 anos de idade, faltando 3 meses para a formatura dela em administração, onde ela seria oradora de turma, ela diz: mãe, estou grávida e eu vou apresentar para vocês o meu marido. Como assim marido? Entra o aviso de que ela estava com um cara, de que ela estava grávida, tudo de uma vez. Ela avisa também, inclusive, que ela já casou no civil com esse cara. Então, por algum motivo, ela manteve essa relação onde ela não contou nem para a irmã gêmea dela, gêmea univitelina. Ela não contou para a mãe, ela não contou para os amigos, ela não contou para ninguém. Ela foi até um cartório, ela se casou de forma secreta, sem avisar ninguém e sem ter motivos para isso, porque a relação com a família era muito boa. E naquele mesmo dia ela já ia embora de casa. Então, quando chega mais tarde, o fulano se apresenta, o senhor André Pinho, né? E diz para a família: olha, a família tá aumentando, né? Porque ela estava grávida e ele também estava entrando na família. O pai dela se sente na obrigação de colocar o camarada sentado no sofá e falar: escuta, mas por que isso, né? Para que essa afobação? O que acontece? E aí ele diz que precisa resolver, gosta de resolver as coisas de uma forma rápida, que ele era uma boa pessoa. E por algum motivo o pai disse que não gostou muito dele, não. Ele disse que não tinha esse costume de não ir muito com a cara das pessoas, mas nem ele nem a esposa dele foram com a cara do André. Perceberam que o André era uma pessoa que levava todo mundo no bico. Ele falava muito bem, aquela coisa toda. Parecia que o tempo todo ele estava atuando num tribunal do júri e não falando com a família da mulher dele. Naquele mesmo dia, o André leva a esposa dele, a Lorenza, que estava grávida, para a casa dos pais dele. E eles ficam lá 3 meses, que era o tempo que o apartamento dele ficaria pronto. Durante esse tempo, ela fica lá, conversa com os pais normalmente, né? Vai falando com os pais, não cortou relações logo de cara. Isso vai acontecer com o tempo, mas vai ser pouco tempo também. Até que finalmente sai então o apartamento dele. O apartamento dele, o primeiro apartamento que eles vão morar, era um apartamento de muito luxo em Belo Horizonte. Era um apartamento assim com quase um condomínio meio fechado, com muita segurança, requinte. Eles viviam uma vida assim, classe A mesmo, era uma coisa bem de novela, assim, a casa era toda decorada como novela, as coisas que eles tinham sempre eram muito boas. E daquele momento em diante o pai começou a falar, falou: escuta aqui, mas você não vai voltar para a faculdade porque falta 3 meses para você se formar. E ela diz que o marido dela está preocupado com a gravidez dela, não quer que ela volte para a faculdade para ela não se estressar, porque ela poderia ter que fazer trabalhos, ficar se deslocando até a faculdade, e ela não achava que aquilo era necessário, uma vez que ele ganhava o suficiente para mantê-los. Futuramente ele vai virar na cara mesmo, né, mais lavada do mundo, e vai dizer: mulher minha não trabalha fora, porque eu tenho condições suficientes de sustentar a minha família. Falou então. Só que a coisa não funcionava desse jeito.
Esse primeiro apartamento deles era um apartamento extremamente grande e luxuoso, só que eles não conseguiram manter por muito tempo. Era numa região, num bairro ali chamado Lourdes, e parece que esse lugar aí é um lugar bem caro. Eu não tenho muita ideia de como são os bairros em Belo Horizonte, eu não tenho mesmo muita ideia, então me ajudem aqui nos comentários, tá? Mas parece que eles saem desse apartamento e vão para um apartamento menor e não tão luxuoso em um lugar chamado Buritis. Então eles ficam um tempo nesse apartamento de Buritis, depois ela engravida de novo. Gente, vão ser 5 filhos, tá? 5 filhos. E vamos ver se vocês adivinham por que 5 filhos. Porque ele contou o seguinte, tá? Que em uma outra vida, a bizarrice vai começar agora. Em uma outra vida, ele tinha sido marido dela e eles tinham tido 5 filhos. E ele tinha sido um péssimo marido, tratado ela muito mal. Provavelmente ele fez alguma técnica de regressão de vidas passadas e que agora ele precisava ter esses 5 filhos para ele poder queimar essa parte ruim aí, né, das vidas passadas, e que ele teria esses 5 filhos e daria para ela uma vida maravilhosa, que era o que ele deveria ter feito na primeira vida deles junto. Seria mais ou menos isso, né? Uma só não bastava, né, com ela, infernizando a vida dela. E aí ela compra essa ideia. Isso não é dito em segredo ou é coisinha que se fala. Não, ele espalhou para todo mundo, amigos, família, o pai dela, todo mundo sabia disso e todo mundo achava isso bizarro. E ela acreditava assim piamente em tudo. Se ele falasse assim, olha, come cocô, porque cocô vai te fazer bem. A mulher ia lá e comia cocô. Ela tava basicamente assim, cega pelo cara, sabe? Não conseguia enxergar nada, não conseguia enxergar uma maracutaia vinda dele. Ele atuando, né, nessa área da promotoria, ele era uma pessoa de status, né? E vivemos em uma sociedade em que status ainda é mais importante que dinheiro, por incrível que pareça, tá? É o lance da carteirada, é a pessoa que chega em algum lugar e diz, ah, mas eu sou um promotor de justiça, né? Então eu posso morar num apartamento de 3 milhões de reais, que foi o caso deles. Eles simplesmente saem desse apartamento de Buritis e vão morar num outro apartamento, num local que chama, ou 6 pistas, provavelmente 6 pistas, desculpem, não vou cortar essa parte, tá? Quem conhece a localidade vai saber, mas são 6 pistas mesmo. E esse lugar é ainda mais caro. E esse apartamento que eles se mudam valia 3 milhões de reais, tá? Eles tinham comprado na planta o apartamento sai, ele teria dado 1.200.000 reais de entrada, depois teria feito um acordo financeiro ali, coisa que ele não teve condição de pagar. Só que ainda assim eles moraram no lugar por 4 anos, porque era assim, quem era o responsável pela obra e pelos apartamentos denunciava a falta de pagamento, virava um processo, só que ele era um promotor, ia jogando tudo para baixo, então ele conseguiu morar nesse lugar por 4 anos, sem pagar R$1 de prestação e sem pagar nada de condomínio. Eles tinham uma Hilux 0, tipo, parada na porta, extremamente luxuosa. Eles tinham uma vida onde tinham babá, eles tinham empregada. Toda a casa deles foi mobiliada pela loja assim, mais importante do local nessa área, então assim, tinha um nome e tudo ficava muito bonito e foi tudo feito assim com bastante, sabe, gosto e grana também, coisa que o pai foi percebendo. Só que a vida ali com eles não era muito interessante para a parte do pai. Por quê? Desde o início ele tentou, primeiro com a família dele ele fez muito rápido, que foi separar a família dele da família que ele estava criando com a Lorenza. Então ele afastou muito rápido a mãe, o pai, e começou a dizer que o irmão o perseguia. Foi nessa época mais ou menos que começaram a sair os processos. Ele processou o irmão dele 40 vezes por dizer que pichou o carro dele. Primeiro ele dizia que era o irmão, depois ele dizia que era represália de pessoas que ele acabava colocando na cadeia. Enfim, ele sempre tinha uma história e essas histórias acabavam na mídia. Então ele vai seguindo a vida até que tem um momento que a saúde da Lorenza começa a não ir bem. Parece que ela começa a ter cólicas renais, ela acaba indo para um certo hospital de muito nome e prestígio em Belo Horizonte, que é o seu nome, mas não vou falar, deixa quieto. E aí eles pedem para que o pai dela vá tomar conta dos filhos. Até então ela tinha 4 filhos. E aí ele vai, fica lá, percebe que na geladeira tinham vários papéis dizendo que caso alguém procurasse por eles era para dizer que eles não moravam lá.
Ele conversa com as pessoas que moravam, os funcionários da casa, e elas dizem que eles dizem isso porque muitos cobradores apareciam lá. Quando, né, a história vai avançando, ele tá lá mexendo no telefone e de repente a internet cai. E ela estava internada porque ela faria uma cirurgia. Ele chega pra ela e fala: Lorenza, não tem internet, cortaram a internet da casa. Ah, meu marido deve ter esquecido, André, ele é muito esquecido. Ela sempre tinha uma desculpa pra passar um pano pra ele. Aí o pai tá lá, esqueceu, beleza. Depois, no dia seguinte, corta a luz, por falta de pagamento. Ai, porque ele fica com essa situação toda, não conseguiu acertar o negócio da luz. Ele falou: tá, mas você resolve isso porque eu estou aqui com 4 crianças e eu preciso de luz. Resolve-se o problema de algum jeito, e aí no dia seguinte a empregada diz o seguinte pra ele: olha, seu Marco Antônio, o senhor me desculpa, tá, mas eu não tenho mais o que fazer, não tem comida na casa, não tem o básico, já tem muito tempo que aqui nessa casa não tem o básico. Ele disse: como assim? E aí ela mostra, não tinha o básico, gente, arroz, feijão, açúcar, não tinha nada disso, nada na casa. Ele pega novamente, liga pra filha e fala: olha, não tem nada nessa casa, o que tá acontecendo, Lorenza? E começa a perguntar pra ela. Ela diz: não, é que com tudo isso, ele acabou esquecendo de passar no mercado, ele não tem tempo, o senhor não poderia fazer essa compra? Aí ele pega e fala pra ela: tudo bem, eu até posso fazer a compra, mas depois vocês vão me reembolsar. E ela fala: não, tudo bem. Ele vai e faz a primeira compra, só que ele não fez uma, nem duas, ele fez 3 compras de mês. E, obviamente, ninguém reembolsou ele. E ele já tinha um histórico de brigas por causa disso com ela há muito tempo. Quando ele, né, no início, quando os dois se casaram, a mãe dela era viva, a dona Beatriz. Então, o que aconteceu foi, ela se casa, depois de algum tempo, o pai e a mãe se separam. Então, vai cada um viver a sua vida. Ele se envolve, o pai da Lorenza vai se envolver com uma mulher chamada Andréia, que passa, então, a ser a mulher dele. E a Beatriz parece que tinha alguma doença, eu acredito que fosse câncer, porque tem momentos ali de fase onde ela já está num período terminal, então não é mencionada a palavra, mas todos os indícios apontam que poderia ser. E isso gerou uma revolta muito grande nela no início, porque ela disse que não concordava com aquela separação, só que eu acho que os pais dela já estavam bem crescidos e sabiam o que estavam fazendo, né? Só que mesmo assim, parece que a relação do pai e da mãe não ficou estremecida, parece que foi uma coisa meio consensual. E ele continuou cuidando da Beatriz de certa forma. Por exemplo, ele tinha plano de saúde e a Beatriz usava o plano de saúde, né, do seu Marco Antônio. Então ele não cortou essas coisas, não foi nada, sabe, não foi. Teve aquele estresse de separação, mas não teve essa, né, essa coisa, assim, tão que abala e deixa a pessoa sem eira nem beira. Não foi assim. E ela também parece que já era aposentada, a dona Beatriz, porque ela era comissária de voo, teria sido, né, comissária de voo, e ela já estava aposentada. E os filhos criados, casados, enfim, né, ela tinha a irmã dela, a Amanda, que também era casada, só que morava no Rio de Janeiro. E ela tomou pra si aquilo. Quando chegou nos momentos finais da vida da mãe dela, eles queriam, né, na verdade, o marido dela queria, o André, que quando chegasse o momento do falecimento, ela saísse de um carro fúnebre com um caixão na parte de cima e enterrasse no melhor lugar de Belo Horizonte. Só que a família da Lorenza disse: não, a gente não tem condições para isso, não vamos fazer isso. Então você pega o seu dinheiro, você guarda, porque assim, ela vai ter o enterro que a gente pode proporcionar. Isso irritou ele demais, eles brigaram, ele chegou a ameaçar o pai, tá, da Lorenza, o seu Marco Antônio. Foi aquela confusão danada de família que a gente já tá acostumado. Só que a coisa passa um pouco do limite. Antes do falecimento da mãe, ele também teria pedido para Lorenza, porque é bem a cara, né? Porque ela estava passando por tratamento médico, a mãe da Lorenza. E a Lorenza acompanhava por telefone e tal, porque ele não deixava ela sair de casa, tá, gente? Ela não podia sair de casa. E a gente já vai chegar nessa parte. E ela fala o seguinte pro pai: a minha mãe precisa fazer um exame e o convênio não cobre. Eu preciso que o senhor mande esse dinheiro para que eu leve ela para fazer o exame. Ele deposita o dinheiro, mas ele estranha porque o plano de saúde era muito bom, era um plano premium, e ele achou estranho não cobrir aquele exame. E ele foi procurar saber com o plano de saúde. E o plano de saúde disse que cobria e que inclusive ela tinha feito o exame pelo plano de saúde. Então ele vai e liga para a Lorenza e diz: olha, eu quero meu dinheiro de volta porque esse dinheiro não foi usado com o exame para sua mãe, você mentiu.
E ela disse que não ia devolver, que ela não podia devolver, porque estava na conta do André. E que o André tinha dito que se ele continuasse com aquela história, ia acabar com a vida dele. Seria mais ou menos isso. Então já são 2 ameaças. Fora que ele gritava para todo mundo em qualquer confusão, ele era muito esquentado, que era ele que mandava prender e ele que mandava soltar. Tipo, eu sou o cara, sabe, da justiça e das coisas, tudo, eu mando soltar, eu mando prender. E ele falava isso na cara de todo mundo, a ponto do pai virar e falar, é mesmo? Então tá, então você manda me prender. As coisas chegaram a esse ponto e todo esse atrito só fez com que a família se afastasse cada vez mais, e era isso que ele queria. Mesmo que eles não podiam se encontrar pessoalmente, o pai tentava manter contato telefônico, depois eles tentaram, né, se perdoar, então sempre rolava um pedido de desculpas, o pai conseguia ver a filha ali, nem que fosse por um momento, podiam falar por telefone. Só que depois, com o tempo, as coisas foram diminuindo o ritmo e cada vez mais, principalmente quando chega nessa fase, né, em que ela está internada para fazer a cirurgia, que acabou não fazendo, o pai começou a perceber umas coisas e se assustou, porque ele chegou, né, e ele disse que ele já tinha problema renal também, ele tinha pedra nos rins e tinha tido cólicas renais pela vida toda, e ele sabia mais ou menos como era o tratamento. Basicamente tem um medicamento que até grávida pode tomar, que é um medicamento normalmente usado na veia quando você vai, né, para um hospital, e ele percebeu que o que ela estava tomando não era isso. O que ela estava tomando era um remédio, que eu não posso falar o nome aqui, mas que as pessoas tomam, por exemplo, em fase terminal de câncer. Eu vejo muitas pessoas usando, já ouvi falar de pessoas que usam esse remédio, tá? Para, assim, momentos finais, alta dor no câncer. E por que que isso é usado com tanta parcimônia? Por que que essa medicação ela é colocada só quando um paciente já não tem mais muita coisa a ser feito? Por que que ela já é quase um paliativo, né? Para quem não tem mais tratamento? Porque ela é extremamente viciante, tá? Então, se você toma tal medicação, não tome, porque essa medicação vicia e vicia muito. Quando ele viu ela tomar aquela medicação, ele acabou perguntando por que ela tá tomando essa medicação. Essa medicação vicia. E o médico disse, não, é uma nova forma de tratamento, ela também anda muito nervosa. Ele chegou para a filha e falou, olha, você, quando passar essa fase, você procura outro médico, porque isso não é tratamento para se fazer. Esse remédio vai deixar você dependente. Depender desses remédios é muito sério, é pior do que qualquer substância ilícita. Toma cuidado. Depois ela disse que já tinha parado de tomar o remédio, que estava tudo bem, que estava tudo certo, mas as coisas não foram assim. Ela ficou extremamente viciada. Depois, quando vai acontecer um processo, eles descobrem que por um mês ela foi ao hospital, tá? 30 dias seguidos, 2 vezes por dia, para fazer uso dessa medicação sem o médico perguntar o motivo. Então, isso é muito sério. Ela continuou, tá? Fazendo uso dessa medicação aí para dor e nunca resolveu o problema. Depois ela entrou numa depressão muito forte e essa depressão era estranha porque algumas pessoas dizem que essa depressão começou quando ela perdeu a mãe, mas não é o que parece. Essa depressão parece ter começado quando a vida financeira do marido dela entrou, enfim, ralo abaixo. Por quê? Ele teria discutido, ofendido e agredido uma vendedora. E essa vendedora acabou fazendo um boletim de ocorrência contra ele. Como ele é um promotor, ele não é como qualquer um de nós. Ele não vai para a delegacia, não. Tudo é feito pelo colegiado. Então, chega a denúncia até os promotores, até os desembargadores, e lá eles decidem o que é feito. Então, ele pega 1 ano e meio de gancho e só vai ganhar, pelo que eu entendi ali, uma porcentagem do salário. Então, a vida financeira deles começa a ficar muito ruim, mas muito ruim mesmo. Só que aí a gente pega também e começa a prestar atenção que essa vida financeira ruim já vinha de muito tempo. Ele tinha muita dívida, ele comprava coisas que ele não podia ter, ele mostrava que tinha uma vida que na verdade ele não podia ter e as pessoas compravam essa ideia. Dava até a entender que a própria Lorenza comprava essa ideia, porque ela não trabalhava fora, porque ele não permitia, ela não podia fazer absolutamente nada, ela não podia fazer cabelo e unha em salão, então uma pessoa ia até a casa dela e ele sentava na poltrona ao lado enquanto ela fazia as unhas, porque ela não podia ter um momento com ninguém, ela não podia conversar com outras pessoas, eles tinham um ciclo de amigos que eram os amigos dele, ela parou
de ter as amigas dela na casa dela, porque ele tratava as amigas dela mal para que elas fossem embora e não voltassem mais. Também teve o problema do espólio, quando eles começaram a fazer o espólio da mãe. Ele impediu que o espólio fosse terminado, isso fez com que a irmã dela ficasse muito magoada, também desse uma afastada. Ele colocou a irmã para fora, mesmo a irmã sendo, né, ali madrinha de um dos filhos dela. Um dia chegou com um presente, o menino queria muito um cachorrinho, e aí ela acaba levando um cachorrinho de presente. Ela já tinha perguntado a Lorenza tinha dito que sim. Quando ela chega com o cachorrinho, ele botou tanto a Amanda, a irmã dela, como o cachorrinho e a família dela toda pra fora. Então, assim, isso é o tipo de coisa que é inaceitável. Você não volta pra casa de uma pessoa dessa. E todo mundo falando pra ela, cara, como é que você aguenta isso? E ela não admitia que ninguém falasse nada do marido dela. Começaram, então, essas coisas midiáticas aí, olha, estão fazendo isso comigo, tô sofrendo represália, tô sofrendo um monte de coisa. E até então não dava pra saber se era verdade ou mentira. De fato, ele lidava com pessoas ali, né, que ele acabava colocando, ajudando a colocar atrás das grades, que poderiam ser pessoas perigosas. Só que eu duvido que alguém fosse tão perigoso quanto ele. Existem diversos juízes, existem diversos promotores. Toda essa galera é julgada, vai pagar suas dívidas com a justiça e dificilmente a gente vê alguém ter tanto problema com isso. Existem pessoas que andam com escolta por um tempo, mas normalmente a pessoa entende que é um trabalho perigoso, mas também sabe que é por um tempo, depois isso não rola. Se você fizer o seu serviço direito, você não imputar crimes a outras pessoas, você não tentar fazer um jogo errado, normalmente você não tem esse tipo de represália. A questão é que ele foi usando isso como um marketing pessoal, porque ele estava envolvido, na verdade, com um certo político, tá? E esse político estava disputando a presidência da República junto com a Dilma Rousseff na época. E ele estava achando também que receberia uma grana quando esse cara fosse eleito, era quase uma certeza da eleição dele. Só que ele perde a eleição, a Dilma entra e aí o que é que acontece? Ele simplesmente não recebe nada. Eles ficam numa situação em que eles são despejados do apartamento das 6 pistas e invadem um apartamento, que era inclusive o apartamento do espólio da mãe dela, invadem esse apartamento no meio da noite porque eles não tinham onde morar. Era um apartamento no centro com 100 metros quadrados. Eles nunca tinham morado num apartamento tão pequeno para eles. 100 metros quadrados é bastante coisa, hein? Mas mesmo assim era pobre demais para eles. A questão é, muita gente disse que eles não estavam, nem tinham saído do apartamento só por causa de despejo, não. Por quê? Iam policiais, iam promotores, iam oficiais de justiça, iam pessoas até a casa. Isso quem fala é o pai da Lorenza, que é quem conta basicamente toda essa história. E ele deu depoimento, depois tem a coletiva de imprensa que foi feita contando todo o caso com o delegado. Na verdade, os delegados, os profissionais que fizeram montaram o inquérito. Mas, na verdade, quem acaba levando aí esse inquérito é a própria, o próprio colegiado, e eu já vou explicar isso para vocês. Eles invadem esse apartamento e simplesmente o pai recebe uma conta de luz alta no apartamento que estava fechado. E começa a tentar saber, liga na portaria, liga para as pessoas, e aí na portaria dizem para ele, é porque a Lorenza tá morando aqui. Ele, como assim a Lorenza tá morando aqui? E aí eles falam, tá morando a Lorenza, o André e os filhos deles. Eles estão morando aqui já há um tempinho. Aí ele liga pra Lorenza, a Lorenza diz que o marido dela teve uns problemas com os cheques no banco, não conseguiu cobrir os cheques, eles tiveram um golpe do lado da construtora do apartamento. Resumindo, sempre o cara era vítima, tá? Isso aí é visível. Então ele tira qualquer possibilidade dela, enfim, trabalhar, ele não permitia. Ele também fazia como queria, jogava ela contra e a favor, de acordo com a necessidade dela em relação à família, com relação a dinheiro, e ainda, não vamos dizer a forçava, mas a induzia a mentir. Por quê? Contar a verdade talvez fosse muito doloroso também, né? Porque a pessoa sai, normalmente, com o nariz em pé. Eu vou fazer como eu quero, vai ser desse jeito, e aí depois quando a coisa dá errado, é difícil você voltar e falar, deu caca, né? E ela foi seguindo a vida. Só que ainda nessa época ela tinha só 4 filhos. Pois depois dessa época eles passam 7 meses no apartamento do pai, porque o pai ia fazer o quê? Botar na rua? Não ia, né? Então ela pega, se muda de lá, ela aluga um outro apartamento, novamente de padrão mais alto,
coisa que ele também não podia sustentar, e simplesmente os dois abandonam aquele apartamento, deixam dívida de condomínio, dívida de luz, dívida de internet, deixam tudo lá, né, porque eles não estavam acostumados a pagar nada, e vão para um outro apartamento. É nesse apartamento que a Lorenza vai perder a vida. O pai da Lorenza já estava muito bravo, porque ele disse que a filha dele estava virando outra pessoa. Primeiro, ela estava tomando remédios controlados, ele não sabia de onde aquilo estava indo, já que ela não ia a um psiquiatra. Também tinha a questão de ela estar ganhando peso de uma forma que ela nunca tinha ganhado antes. Então, um dia ele vê uma foto e percebe que a filha dele, ela estava assim, irreconhecível com relação a peso. A Lorenza não falava com o pai, mas ela falava com a mulher do pai. O nome dessa mulher era Andréia. E ela falava muito que o marido não queria saber dela, que o marido não procurava ela, né? Esses papos aí mais íntimos. E que dizia que ela estava feia. E aí foi se percebendo o seguinte, ele era um cara extremamente narcisista. Então, quando ela aparecia nos lugares, era sempre a minha mulher. E ela era uma mulher estonteante. Quando ela começou a ganhar peso, ela passou a ficar uma pessoa desaparecida. Por quê? Ele não deixava ela sair de dentro do apartamento. Eles moraram 6 meses nesse apartamento, que é onde ela vai vir a falecer, e ninguém nunca viu a Lorenza. Ela chegava a ficar semanas dentro do quarto. Nem as pessoas que trabalhavam na casa viam a Lorenza. Isso era muito sério. Então, com esses remédios, ele conseguia mantê-la dopada. Depois, com o tempo, o que aconteceu foi que ela tinha uma receita médica para esse dito remédio em 10 miligramas, ele comprava adesivos que eram colocados nas costas dela por ele mesmo, de 40 miligramas, tá? 4 vezes mais a prescrição médica, que já era uma prescrição alta para esse remédio. E ela acabou se tornando uma pessoa viciada nesse tipo de medicação, mais precisamente. Então, algumas pessoas confundem, porque como ela tomava alguns remédios que eram controlados, as pessoas falam, não, ela ficou viciada nos remédios controlados. Não, ela ficou viciada numa substância que não deve ser usada, tá? É usada em último momento, por curtíssimo tempo. Você vai tomar 1 ou 2 vezes na sua vida, tá? E peça para que nem precise tomar. Tem gente que se nega a tomar, porque é avisado que tomar mais vezes esse remédio pode dar, sim, uma grande dependência. Ele tira a sua dor na hora, mas você se torna dependente muito rápido. E ela continuou usando, ela ficou extremamente dependente desse remédio. Ela não queria sair, ela não fazia nada, e aí depois a família entendeu porque ela não queria sair também. Ela também não queria sair primeiro. O marido não deixava ela fazer a unha sozinha, então ele não deixava ela fazer absolutamente nada. Mensagens no telefone, era ele que via. Tudo ele controlava, tá? Então era uma coisa insuportável. Depois ela ganhou muito peso. Uma mulher que nunca esteve acostumada a um ganho de peso nem quando engravidava. Depois desse pequeno ganho de peso, ela começa a ganhar mais peso. Até que no fatídico dia de sua morte, ela já tinha engordado mais de 40 quilos. Então ela não ia aparecer mesmo para ninguém. Foi quando ela cortou relações totais com o pai e com todo mundo. Ela não quis falar mais com ninguém porque ela não queria que a vissem daquela forma. E o marido dela também estava fazendo coisas que ninguém imaginava. Só que ela registrou tudo. No fundo, a Lorenza deixou o depoimento dela de uma forma ou de outra. Por quê? Já vou explicar para vocês. Mais ou menos aí 1 mês antes do aniversário da Lorenza, que era em setembro, o pai dela recebeu uma mensagem que veio do telefone da Lorenza dizendo assim, era uma carta convite pro enterro da Lorenza. O homem ficou desesperado, ligou para todo mundo, aí o marido dela disse o seguinte, devem ter clonado o número dela, porque eles fazem direto isso com a gente, né? Sempre estão fazendo isso com a gente, por isso que eu sempre mudo os números de telefone. O pai dela achou aquilo muito estranho, porque as pessoas clonam o seu telefone para dizer que seu filho foi sequestrado, pedir dinheiro, esse tipo de maracutaia que todo mundo já está acostumado a ver e ouvir falar. Só que no caso dele não, era para uma coisa muito séria. E aí passou um pouco o tempo e a neta acaba ligando no dia 2 de abril de 2021, liga para o avô e diz, vovô, a mamãe faleceu. Ele diz, como assim faleceu? Ela faleceu, meu pai estava tentando falar com o senhor, mas não está conseguindo. Ele ficou desesperado, a filha estava viajando, por quê? Porque era feriado de Semana Santa, era Sexta-feira Santa quando isso aconteceu. Então ele sai, ele morava a 500 quilômetros de onde ela morava, ele morava mais pro interior, e aí ele começa a ir em sentido capital mesmo.
E ele não conseguiria chegar tão rápido, tinha a pandemia, então não era fácil encontrar hotel, nada estava sendo fácil. Ele liga para a filha que estava viajando no interior do Rio de Janeiro, depois o genro dele, marido da Amanda, que era filha, né, a gêmea da Lorenza, liga para um amigo que era policial em Belo Horizonte. Esse amigo vai entrando em contato, só que eles perdem um pouco a noção do que está acontecendo. Por quê? Na sala da casa, tá, de um delegado do DHPP, o doutor Alexandre estava de folga. Ele era um delegado do DHPP, ele estava de folga, só que ele começou a ver nas redes sociais uma movimentação com relação onde está Lorenza Pinho. Ele olhou o sobrenome, puxou quem é Lorenza Pinho, né? A pessoa, quando é uma coisa, ela tem meio que né, mesmo de folga, a pessoa não consegue ignorar. E ele começa a ver que nas redes sociais estava aquela movimentação, cadê Lorenza Pinho? Porque a família estava procurando onde ela estava, onde estava o corpo. E não era dito, ninguém atendia o telefone. Então ele viu aquilo e falou, não, eu preciso saber o que está acontecendo. É quando ele entra em contato com a delegacia e esse amigo da família acaba contando que a família estava procurando o corpo dela. Quando ele começa a contar mais ou menos como a família recebeu a notícia, ele entra em contato começa a procurar, entra em contato com desembargadores, porque ele estava de folga, e esse desembargador ele acaba dando para ele uma carta que dava permissão para ele apreender, né, o corpo e levar para o IML, que é o local onde se fazem autópsias, né, autópsias oficiais, coisas oficiais ali para possíveis problemas em relação a causas, né, de se perder a vida. Ele disse, tá, extraoficialmente para o pai da Lorenza que ele não estava conseguindo encontrar. E de repente ele estava no carro quando ele teve como se fosse ele lembrou de um amigo que tinha falecido, um amigo policial que era muito amigo dele. E esse amigo dizia para ele, procura, olha que coisa louca, gente, procura onde eu fui enterrado. Ele disse que ouviu o homem dizer isso, sabe? Só que assim, tipo, vozes da minha cabeça, porque, né, o homem estava morto, mas eu achei incrível, porque o local era exatamente o local onde a Lorenza estava sendo preparada para ser não enterrada, mas cremada e ter suas cinzas jogadas, sei lá, no fim do mundo, porque ele queria ocultar todas as provas. Nessa hora, o doutor Alexandre chega com a polícia, chega com o papel do desembargador, porque na hora que ele chega, a primeira coisa que o André diz, para tudo porque eu sou um promotor, e quem vocês estão pensando que vocês são? Ele adorava fazer isso. E aí ele diz, é mesmo? Só que aqui tem uma carta do desembargador e eu vou levar, sim, o corpo da Lorenza para o IML para fazer uma autópsia. Eles vão e fazem exatamente isso. Levam, todo mundo fica chocado com a situação, foi uma coisa que chocou todo mundo, porque até então o motivo da morte da Lorenza teria sido engasgo. Segundo o que ele contou, e também segundo a autópsia, que depois os dois médicos, porque para você cremar uma pessoa, você precisa que 2 médicos assinem um atestado de óbito. E o médico teria dito o seguinte, que ela se engasgou com a própria saliva e ela acabou falecendo. Que eles teriam tentado manobras, porém ela acabou falecendo, não teve êxito com as manobras. Só que isso se provou mentira, porque ela já tinha chegado cianótica e também já estava com rigidez, tá? E isso acontece, gente, horas depois do fato em si acontecer. Então, é impossível, era um laudo fraudulento, eles descobriram isso na autópsia, e na autópsia também descobriram o seguinte, ela tinha menos 5 litros de sangue no corpo dela. Sabe-se por que e como ele drenou. Eles encontraram 2 entradas, como se fossem entradas para algum acesso na perna dela, para retirada. Ninguém sabe o motivo dessa retirada. Ela ficou com 250 ml, tá, de sangue no corpo. Ninguém entendeu aquilo. Não entende até hoje. Ele vai precisar dar muitas explicações. A polícia até chegou, né? Eles conversando lá, chegaram a cogitar, porque ele parece que era ligado a alguns grupos e tal, se aquilo não poderia ter sido levado para um ritual. Essa semana, que teria sido a semana do falecimento dela, ela não saiu de dentro do quarto, só ele entrava e saía, então ninguém sabe se ele tirou de uma vez ou se ele foi tirando aos poucos. O que se sabe é que ela tinha 250 ml no corpo dela. E boa parte, né, desse material já estava coagulado. Então eles tiveram que utilizar esse coagulado mesmo para fazer o exame toxicológico. Quando o resultado do exame sai, ela tinha 27,5 gramas
de álcool no sangue dela. Ele novamente invade lá o local, diz que ele é um promotor, que é para aquela autópsia parar na hora. Eles descobrem que ela tinha material nas unhas, que seria a pele. Eles dizem para ele que não, inclusive ele e o Dr. Alexandre quase acabaram se pegando. Foi a chefe de todos eles que acabou dizendo: não, parou, quem manda que sou eu, você vai sentar sua bunda aí, porque a gente ainda vai precisar do seu material biológico. Pediram para que ele cedesse sangue para poder fazer exames de DNA e etc, porque ela tinha material nas unhas. Ele não cede. Ela pede para olhar o local, para poder mandar alguém para fazer uma perícia, para fazer uma vistoria no local. Ele nega a entrada no apartamento, então ele não deixa ninguém ver o local. E ele passa a madrugada inteira tirando sacos e mais sacos de dentro da casa dele, porque as câmeras de segurança do prédio pegaram, e jogando no lixo. Eram sacos e mais sacos, isso provado, tá? Isso aí foi na coletiva de imprensa que foi dito. E também foi dito na coletiva de imprensa que eles analisaram 100 horas de vídeo, eles olharam, né, todas as entradas e saídas dela desse devido hospital, e dava mais de 104 mil páginas. Gente, 104 mil páginas de prontuário médico é muita coisa. Também encontraram imagens dele um dia antes, levando 2 garrafas de cachaça com 1 litro cada para o apartamento. Ele disse também que ela ingeriu muita bebida alcoólica, só que o pai disse que ela não bebia. Então é uma coisa complicada. Ah, poderia ter sido ele que bebeu. Poderia, mas cadê? Ele não deu sangue, né? Então, se ele não deu sangue, fica difícil. Aquilo, né? Aquela pele mostraria, gente, que ela tentou lutar, tá? Isso é por isso que é tão importante, porque ele disse que ela se engasgou, que ela estava dormindo, acordou, caiu no chão, tossindo. Ele tentou ainda ajudá-la, olhou o olho dela, né? Tipo, abriu a pálpebra, jogou luz do celular. Tipo, pra quê? Uma pessoa tá engasgada, né? No mínimo você levanta o braço dela, igual a gente vê no desenho animado, mas não foi isso que ele fez. E quando na verdade foi chamada a ambulância, já tinha horas que ela estava sem vida, ela já estava com rigidez e no fundo nada foi feito. E o médico que assinou, né, também o laudo, outro médico, porque foram 2, lembra? O primeiro foi o que colocou a causa e o outro assinou na confiança. Ah, não, fulano tá dizendo foi, ele nem viu, tá, a Lorenza. E assim, com essas 2 assinaturas, ele passou uma cremação paga que ele tinha para o nome da Lorenza, assim ele cremaria tudo e ninguém nunca ficaria sabendo. Mas no momento em que o pai soube que a filha tinha perdido a vida, ele sabia que tinha alguma coisa errada. A polícia também encontra no apartamento diários, tá, como se fossem agendas diários, contando como era mais ou menos a vida dela, as coisas ali que ele acabava fazendo com ela que a envergonhavam, que ele tinha relacionamentos com pessoas próximas, não é dito de qual natureza, mas eram traições que ela não tinha coragem de contar para ninguém como eram, então não dá pra gente saber o que tinha direito nessas agendas, isso aí só vamos saber quando tiver um julgamento. Tinham muitas coisas, então no dia 4 de abril, apenas 2 dias depois do falecimento da Lorenza, ele foi preso. Como ele é um promotor, ele tem algumas vantagens ali, ele tem um foro privilegiado. Então, a gente sabe que normalmente um caso desse iria, né, porque as provas, enfim, foi aceita a denúncia, eles conseguiram montar um processo. Porém, mesmo que a delegacia tenha ajudado a montar o processo, o delegado só pôde observar. Por quê? Como ele tem foro privilegiado, quem faz a investigação é o colegiado, são desembargadores e tudo mais, e ele vai ser julgado por eles. Lado bom e lado ruim. Ele quer um julgamento com um júri popular, como uma pessoa assim, sabe? O afegão médio, eu, você, etc. Então, ele chega e ele luta por isso, ele quer de fato que o júri popular decida. Por que ele quer que o júri popular decida? É muito mais fácil você convencer os jurados, que são pessoas comuns, como eu e você, com a sua narrativa. Agora, você convencer o colegiado, que já é uma galera já bem fervida aí nesses assuntos, que já conhece essas manobras, sabe muito bem como é que funciona, fica difícil. E outra coisa, pelo que eu entendi, perdoem minha ignorância, também, se tiver algum profissional aí que possa me ajudar, me responda aqui, que é o seguinte: eu acredito que porque a gente vê muito, né, quando a pessoa ela vai para o júri popular, ela pode apelar
E aí ela vai ser julgada em segunda instância. E parece que quando você tem esse foro aí privilegiado, você vai direto para a segunda instância. Então eu acredito que depois fica muito difícil recorrer ou até mesmo impossível. Então se você souber aí de alguma coisa mais específica sobre isso, que é um caso muito diferente, né? Eu nunca peguei um caso assim, então não tinha a menor ideia de como isso funcionava, mas foi mais ou menos o que eu entendi. Se eu estiver errada, por favor, tá? Me corrijam aqui, de acordo com as nossas leis aí. Então, ele não quer ser julgado pelo colegiado, ele quer ser julgado pelo júri popular. Então ainda tá essa briga. A questão toda é que o pai dela tá buscando justiça. Ele foi tão cara de pau que no dia que ele foi preso, ele chegou pro delegado e falou assim: é pra eu levar um pijama de meia estação ou de manga comprida? Como tá mais ou menos o clima? Ele achou que ele ia ficar um pouquinho preso, assim. O pai da Lorenza que conta tudo isso. Tem vários vídeos dele pela internet. Agora ele levantou mesmo a bandeira de justiça pela filha dele e também desse tipo, né, de coisa, desse tipo de ato contra as mulheres. Então ele virou um ativista, basicamente, e luta contra todo tipo aí de violência doméstica. A questão é o seguinte: ele foi uma peça fundamental. Se não fosse ele ter esse insight, ela teria sido cremada, eles nunca saberiam de nada. E por incrível que pareça, a falta de contato era tanta que os netos não quiseram ficar com ele. Ele tinha deixado por escrito, ele controlou até isso, ele deixou por escrito que se acontecesse alguma coisa com ele e com a Lorenza, eram para os filhos ficar com um casal de amigos médicos. 5 filhos, tá? Ela tinha tido mais um filho que estava com 2 anos de idade na época do falecimento dela. Esse médico ficou um tempo com as crianças, mas afinal de contas, não é todo mundo que quer do nada ganhar 5 filhos, né? Por melhor que ele seja como pessoa e por melhor que essas crianças sejam. E quem acaba ficando com a guarda dos 5 menores de idade acaba sendo o advogado dele. E ele quer contratar ali, com o próprio dinheiro dele, uma pessoa para fazer isso, né? Fazer o laudo ou refazer o laudo, não sei como ele vai fazer isso. Eles também apreenderam telefones, celulares, eles apreenderam também um notebook. E a questão é o seguinte, tá? Uma coisa que o pai dela aponta. Todos eles estavam fazendo a escola de forma virtual por causa do momento que a gente estava passando no mundo. E apenas um notebook é encontrado. Ele diz: é impossível, porque se todos eles estavam, tirando, né, o mais novo, iam para a escola, como podia ter um notebook? Porque a presença colegial e virtual estava acontecendo. Onde estão esses notebooks? E parece que ninguém verificou o que tinha no lixo. Então ninguém sabe se ele jogou esses notebooks no lixo. Outra coisa também é que todos os aplicativos do telefone tinham senha e ele não passou essas senhas. Algumas senhas conseguiram ser quebradas com os recursos que temos, porém as senhas principais elas só são quebradas com um recurso que só se encontra, foi muito falado disso no caso da Beatriz, que se trata de um laboratório em Israel. Parece que eles conseguem fazer esse tipo de quebra de senha, de extração de informação. E parece que tem um outro aqui no Brasil também, mas normalmente é muito difícil, mais caro e tem uma demanda muito grande de pedidos. Então é muito demorado e parece que eles estão com pressa. Ele está preso desde o dia 4 de abril e também existe uma coisa que intriga o pai, né, da Lorenza, mais do que tudo. Porque quando se fala em causa, né, muita gente deve estar se perguntando, mas qual foi o motivo dele ter feito isso? O motivo para todos, para o pai, para as pessoas que investigaram e tudo, é o seguinte: ela era um bom cartão de visita. Ele mostrava ela como um cartaz para as pessoas. Quando ela começou a, de repente, não ser tão bonita, né, aos olhos dele, ele simplesmente chega à conclusão de que ela não é mais boa o bastante para ele, de que ela, de repente, é uma mulher que perdeu ali a sua graça, que ele pode ter algo melhor. Afinal de contas, ele é uma pessoa extremamente qualificada, né? Para ter uma pessoa melhor, uma pessoa bem equilibrada. E o pai também tem, o pai da Lorenza tem também a seguinte pergunta que fica dentro dele martelando. A polícia encontrou uma mensagem que era hashtag, é uma palavra só, tá? Mais substâncias ilícitas em família. E ele quer saber o que isso significa, porque ele teme pelos netos que estão sob a tutela do advogado do pai. Resumindo, eles estão debaixo dos olhos do pai. Ele já entrou com 10 pedidos de habeas corpus, tá? O promotor André Pinho, todos foram negados, então a moral do cara tá baixa.
Ele está preso desde o dia 4 de abril de 2021, então fez aí um ano que ele está preso. E também não tem aí muita coisa aí se movimentando para que ele seja solto, então aparentemente não será, vai ser julgado, seja em júri popular ou sendo julgado pelo colegiado, vai ter um julgamento. O pai da Lorenza diz que ele pode pegar até 35 anos e é por isso que ele luta, né? 35 anos de cadeia. Os netos não querem ficar com ele e acreditam piamente, né, que o pai é totalmente inocente, e a filha dela chegou a dizer que só quem morava naquela casa sabia e podia falar o que acontecia ali dentro. Só que ela também não especificou se ela estava falando apenas da mãe, se ela estava falando do pai ou se ela estava falando de um conjunto todo. Então, tudo isso ainda é muito misterioso. E o que é mais misterioso? Onde foi parar o sangue dela? Porque são 5 litros. Gente, 5 litros não é uma coisa muito fácil. Então, mesmo provando, o IML provando, né? Eles fizeram autópsia, provaram que foi por enforcamento. Ela acabou morrendo por enforcamento. Que ele teria colocado os joelhos no peito dela, porque tinham locais ali onde tinha coagulação, coisa que só pode acontecer quando você está vivo. Ninguém consegue saber como ele fez isso. Como ele conseguiu fazer isso? Provavelmente eles acreditam, né, que ele tenha dado a bebida, colocado 2 adesivos de 40 miligramas da tal substância que eu já falei para vocês, e depois percebeu que ela não desfalecia e teria então, né, apertado o pescoço dela para que acontecesse rápido. Mas e o sangue? Por que ele fez isso? Algumas pessoas acreditam que foi simplesmente para esconder substâncias que estavam no corpo dela, né, e assim acabar com as provas. Mas é estranho também, porque ele já saiu de lá para uma cremação. Ele não imaginou que se a cremação desse certo, ele não precisaria fazer aquilo. E se a cremação desse errado, o que ele estava fazendo complicava ainda mais a vida dele. Então, é estranho. Eu fiquei tentando imaginar, mas é muito difícil. E por onde ele passou, né, com isso? O que foi feito com isso? Então, tem muitas coisas que ainda precisam de explicação. Eu acredito que em pouco tempo, pelo que eu tô vendo, né, acabei vendo aí em algumas notícias, mas não é nada muito confiável. Parece que ainda esse ano esse julgamento deve acontecer, só não se sabe ainda, de fato, se ele vai ser por júri popular ou se ele vai ser pelo colegiado. É um caso muito difícil. É o primeiro caso que a gente pega aqui no canal que as circunstâncias são essas, né? Um julgamento diferente, aí, bizarra. E quando você vê o quanto ele fazia, aí você se pergunta, será que todas aquelas coisas, né? Apertões que ela tinha no pescoço por um homem desconhecido, coisas que iam acontecer, né? É estranho você pensar que um homem estranho vai invadir um prédio de alto luxo e vai pular portão, vai pular muro, vai entrar na casa da mulher, vai... Gente, é meio bizarro isso aí, né? As coisas têm segurança, então, não sei. Isso é uma coisa que ele vai ter que explicar no dia do julgamento dele. E quando tiver o julgamento, acreditem, eu vou assistir. Caso seja televisionado, vou assistir ele inteiro, senão vou tentar assistir da forma que der. Se vocês tiverem acesso a isso, quiserem me mandar, mandem que eu vou ficar bem feliz, tá? Gosto de ver como as coisas se desenrolam e trazer aqui pra vocês. Bom, gente, eu quero a opinião de vocês sobre esse caso. Se vocês lembram, porque isso aconteceu numa época que estava todo mundo muito, né, aflito com relação a tudo que estava acontecendo, né, que era então, né, essa pandemia. Então conta aqui para mim se vocês lembram desse caso, se vocês têm mais informações desse caso, coloquem aqui nos comentários. É sempre bom ter essa conversa e fica o aviso: não abandonem suas vidas por homem algum. Tá? Porque se ela quisesse sair de casa, recomeçar a vida, ela estava doente, ela não tinha renda, ela não tinha nada. Muitas pessoas ficam presas a casamentos problemáticos por causa de dinheiro. E aí também fica um aviso, porque quando você está vivo, por mais difícil que seja, você ainda pode tentar alguma coisa. Depois que você perde a vida, não adianta mais. Então ali, provavelmente o pai, a irmã, alguém daria um apoio, como deu. Ela morou 7 meses na casa do pai. Então o pai depois não ficou atrás dela para ela pagar nada, ele não fecharia a porta para ela. É muito difícil se fechar a porta para um filho. É impossível? Não, mas a gente sabe que não é a regra, né? A regra normalmente é você tentar dar uma força, e ela sabia que a família dela daria essa força para ela. Agora a gente também não sabe se de repente ela sabia demais. Também pensei nisso por algum motivo. Conta aqui para mim o que vocês acham desse caso. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Nós nos vemos nos comentários. Eu desejo a todos uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!